Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Odisseia Textual. A gente vai mergulhar num tema bem profundo hoje. É a busca por sentido. Mesmo quando a vida se coloca diante de sofrimentos inimagináveis. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mestre nesse assunto. É verdade. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto e escreveu um livro. Chama Em Busca de Sentido. Exatamente. E o mais legal é que ele mistura as experiências, né? Dele nos campos de concentração com a abordagem psicológica que ele mesmo criou. A logoterapia. Preparem-se, porque hoje vamos desvendar a força do espírito humano em meio ao caos. É importante lembrar também que ele não focou só nos grandes campos, né? Ele fala também das filiais menores, que eram verdadeiros centros de extermínio, que ele coloca a gente para refletir sobre o sofrimento. Um sofrimento comum, digamos assim, da maioria das pessoas, o que torna a obra ainda mais impactante. E logo de cara ele descreve a brutalidade da chegada em Auschwitz. Imagine só. Você perde tudo que tem, raspa a cabeça, veste roupas que não servem e vira apenas um número. É a desumanização na sua forma mais crua. E tem ainda a ilusão de indulto, que muitos prisioneiros sentiam. É como se, no fundo, eles alimentassem a esperança de que, no último minuto, algo mágico acontecesse e eles fossem salvos. É um mecanismo da mente para lidar com a pressão e o medo, sabe? Sim, total. É como a gente precisa se agarrar a qualquer fio de esperança em situações extremas. Mas o que me impressionou foi que, mesmo em meio a tudo isso, o Frankl observou reações inesperadas nos prisioneiros. Alguns recorriam ao humor negro, enquanto outros demonstravam uma frieza, uma curiosidade quase científica diante da própria situação. É fascinante como a mente humana busca se proteger, criando mecanismos de defesa para lidar com o horror. E Frankl também descreve como o corpo se adapta, mesmo nas piores condições. A privação de sono, a falta de higiene, a fome. Tudo isso testa os limites da resistência humana. É como se a gente descobrisse uma força interior que nem sabia que existia, né? Mas, com o tempo, a gente percebe que essa força também tem limites. Frankl descreve a apatia como um mecanismo de defesa que se instala gradualmente. Exatamente. A apatia é uma forma de anestesiar a dor, de se proteger da enxurrada de emoções. E essa fase é marcada por uma luta brutal pela sobrevivência, uma verdadeira guerra de todos contra todos, onde até a moral é posta à prova. É de partir o coração, né? Imagine a angústia de saber que a qualquer momento você pode ser selecionado para um transporte para outro campo, que pode significar a morte. É nesse contexto que a gente se depara com dilemas morais terríveis. Sim, Frankl descreve situações em que prisioneiros, para sobreviver ou proteger seus amigos, colocavam o número de outro prisioneiro na lista do transporte, condenando à morte. Decisões extremas, impulsionadas pelo instinto de sobrevivência. E a cada dia que passa, a desumanização se torna mais intensa. As necessidades básicas viram obsessões. Os sentimentos se esvaem e até os sonhos se resumem a comida e calor. Dá para imaginar. Uma das observações mais interessantes de Frankl é sobre a relatividade do sofrimento. Ele percebeu que os prisioneiros invejavam aqueles em posições aparentemente melhores, mesmo que estivessem em trabalhos forçados. A grama do vizinho sempre parece mais verde, mesmo num campo de concentração. É difícil imaginar a intensidade dessa experiência, né? A fome, o frio, a brutalidade, a incerteza. É nesse ponto que Frankl nos leva a uma reflexão profunda. Mesmo no campo de concentração, o ser humano tem a liberdade de escolher como reagir. Exato. É a liberdade interior que se manifesta. A capacidade de encontrar um significado, um propósito, mesmo em meio ao sofrimento. É a força do espírito humano que se recusa a ser subjugada. E aí que entra a logoterapia, essa abordagem que Frankl desenvolveu, que nos mostra que a busca por sentido é o que nos impulsiona, o que nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece perdido. E é sobre isso que a gente vai conversar mais na próxima parte da nossa Odisseia Textual. Isso aí. Vamos desvendar os segredos da logoterapia e entender como ela pode nos ajudar a encontrar sentido na vida, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Até a próxima. E aí, prontos para continuar a nossa Odisseia Textual? Sim. Na última parte, a gente mergulhou no mundo brutal dos campos de concentração, né? Através da experiência do Viktor Frankl. Isso. Agora, a gente vai entender como ele usou essa experiência, né? Terrível, para criar a logoterapia e nos ajudar a encontrar sentido na vida, mesmo quando tudo parece perdido. Isso aí. A logoterapia parte do princípio de que a busca por sentido é o que nos move. É o motor da nossa existência. Isso. E quando essa busca é frustrada, a gente sente um vazio,
uma falta de propósito, que o Frankl chamou de vácuo existencial. Exatamente. É aquela sensação de que nada importa, de que a vida não tem graça, sabe? Okay. E isso pode levar a vários problemas, né? Como a depressão, ansiedade e até pensamentos suicidas. Mas a logoterapia nos dá ferramentas para combater esse vazio, para encontrar uma razão para seguir em frente, para ter esperança. E uma dessas ferramentas é a anodinâmica, certo? Me explica melhor esse conceito. Claro, a anodinâmica é a tensão que existe entre o que a gente é hoje e o que a gente pode vir a ser, entre o que a gente já conquistou e o que a gente ainda busca. É como se fosse um elástico que nos impulsiona para frente, para o crescimento, para a realização dos nossos sonhos. Entendi. É tipo, a gente precisa ter metas, desafios, para nos manter motivados. Sim. Em movimento. Isso mesmo. E essa tensão não precisa ser angustiante, pelo contrário, ela pode ser positiva. Te dá energia para ir atrás do que você quer. A logoterapia não busca eliminar a tensão, mas encontrar um equilíbrio entre os desafios e a nossa capacidade de enfrentá-los. Fez todo sentido. É como se a gente precisasse ter um objetivo, uma direção na vida. Não ficar perdido, sem rumo. Mas e quando a gente enfrenta situações difíceis, como lidar com o sofrimento? A logoterapia também pode nos ajudar nesse sentido. Com certeza. Frankl acreditava que o sofrimento faz parte da vida e que, por mais difícil que seja, ele pode ter um significado. Ele não defendia a busca pelo sofrimento, mas sim a capacidade da gente encontrar sentido nele, de aprender com ele, de crescer com ele. Mas como encontrar sentido no sofrimento? Isso parece meio contraditório, né? Pode parecer. Mas Frankl nos mostra que é possível. Ele conta a história de um médico que perdeu a esposa e estava sofrendo muito. Frankl pergunta para ele, e se você tivesse morrido primeiro, como sua esposa se sentiria? O médico responde que ela sofria muito. E aí Frankl conclui. Então veja, ela foi poupada desse sofrimento. E você tem a missão de carregar essa dor, de honrar a memória dela, de viver uma vida que faça valer a pena o sacrifício dela. Que forte. É uma mudança de perspectiva e tanto, né? Exatamente. O sofrimento continua existindo, mas ele ganha um novo significado, um propósito. E nesse caso, o propósito é o amor, a compaixão, o sacrifício. Entendi. É como se a gente transcendesse o sofrimento individual e encontrasse um sentido maior, que vai além da gente mesmo. Frankl vai ainda mais longe, propondo a ideia de um super sentido, né? Algo que transcende a nossa compreensão racional. Algo que nos conecta a uma força maior, a um propósito universal. É como se existisse um plano maior, um significado por trás de tudo que acontece, mesmo que a gente não consiga entender completamente. Exatamente. Essa ideia pode nos dar conforto em momentos difíceis. Quando a razão não consegue explicar o que a gente está passando, ela nos convida a ter fé, a confiar que existe um propósito maior, mesmo que a gente não consiga enxergar agora. E como a gente faz para encontrar esse super sentido? Existe alguma fórmula mágica? Não existe fórmula mágica, mas Frankl, ele nos dá algumas dicas. Ele fala da importância da gente ter valores, de se conectar com algo maior que nós mesmos, de buscar a transcendência através do amor, da arte, da natureza, da fé. Ou seja, encontrar aquilo que nos dá sentido, que nos conecta com a nossa essência, com o que realmente importa na vida, né? Isso aí. E ele também destaca a importância da responsabilidade. A liberdade que a gente tem de escolher o nosso caminho, né? De encontrar o nosso sentido, vir acompanhada da responsabilidade. Sim. Pelas nossas escolhas, pelas consequências delas. Que é como se a liberdade fosse um presente. Isso. Mas também um desafio, né? A gente tem o poder de escolher, mas também precisa ter a sabedoria para escolher bem. E como a gente viu na primeira parte, né? Isso. Essa liberdade de escolha, essa força do espírito humano, se manifesta até nas situações mais extremas. Como aqui Frankl vivenciou nos campos de concentração. Com certeza. A logoterapia nos mostra que a gente sempre tem a capacidade de escolher como reagir. Mesmo diante da dor, do sofrimento, da adversidade. E essa escolha, essa liberdade interior, é o que nos torna humanos, é o que nos permite encontrar sentido na vida. Sim. Mesmo quando tudo parece perdido. Que incrível. E essa busca por sentido continua, né? Na próxima parte, a gente vai explorar os desafios da libertação. Isso. O impacto do retorno ao mundo normal, né? Para quem passou por uma experiência tão traumática. Como a dos campos de concentração. E vamos ver como a logoterapia pode ajudar a lidar com as feridas do passado, a superar a dor, a encontrar esperança e construir uma nova vida cheia de significado. E propósito?
até a próxima parte da nossa odisseia textual. E aí, pessoal, prontos para finalizar a nossa jornada, para ir em busca de sentido. Sim. A gente já viu como o Viktor Frankl usou as experiências dele no Holocausto, né, para desenvolver a logoterapia. Uma abordagem que nos ajuda a encontrar sentido na vida. Agora a gente vai explorar os desafios da libertação, o impacto do retorno ao mundo normal, para quem passou por uma experiência tão traumática. Pois é, a gente imagina que a libertação seja só alegria, né? Mas Frankl mostra que não é bem assim. A liberdade, tão desejada durante o tempo nos campos, trazia consigo uma série de dificuldades, uma mistura de sentimentos complexos. Exatamente. A alegria inicial. A euforia de poder, finalmente, sair daquela prisão, era frequentemente seguida por um sentimento de estranheza, de irrealidade. Frankl usa o termo despersonalização para descrever essa fase. É como se, depois de tanto tempo vivendo um pesadelo, a realidade da liberdade parecesse um sonho, né? Sim. Muitos sobreviventes se sentiam como se estivessem no filme, sabe? Como se tudo fosse real. E tinha ainda a dificuldade de se reconectar com o mundo, com as pessoas que não tinham passado por aquela experiência. Imagine que a volta para o mundo normal devia ser um choque, né? As pessoas seguindo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E muitos sobreviventes se depararam com a frieza, a indiferença, a falta de compreensão das pessoas. Aquela famosa frase, nós não sabíamos de nada, era como um tapa na cara, sabe? Uma demonstração de que empatia tinha limites. Que difícil, né? É como se carregassem uma ferida profunda, né? Uma marca que os separava dos outros, que tornava difícil a comunicação, a conexão. Frankl descreve esse sentimento como amargura, uma revolta interior, diante da superficialidade, da incapacidade de muitos de realmente entender o que eles haviam passado. E junto com a amargura devia vir a decepção, né? A frustração de perceber que o mundo não tinha parado para esperá-los. Que a vida continuava, indiferente ao sofrimento deles. Com certeza. A decepção de ver que as coisas não eram como eles esperavam, que as pessoas não os compreendiam, que a vida não tinha voltado ao normal. E como lidar com essa avalanche de sentimentos, com essa dificuldade de se readaptar ao mundo. É aí que entra a logoterapia. Mais uma vez. Frankl nos mostra que, mesmo diante de toda essa dor, dessa decepção, a busca por sentido continua sendo fundamental. Para a superação, para a cura, para a reconstrução da vida. Ou seja, mesmo depois de tudo que passaram, eles precisavam encontrar uma razão para seguir em frente. Um propósito para continuar vivendo. Exatamente. E Frankl nos dá exemplos, né? De sobreviventes que conseguiram fazer isso. Que reconstruíram suas vidas. Que transformaram o sofrimento em força. Em compaixão. Em sabedoria. Mas como eles conseguiram, que é o segredo. Não existe um segredo único. Cada um encontrou seu próprio caminho. Alguns se dedicaram a ajudar outras pessoas, outros se voltaram para a arte, outros encontraram conforto na religião. O importante é que eles não se deixaram dominar pela amargura, pela decepção. Eles escolheram seguir em frente, buscar um novo sentido para suas vidas. E essa é a grande lição que a gente tira Em Busca de Sentido, né? Que mesmo nas situações mais extremas, a gente tem a liberdade de escolher como reagir, de buscar um sentido para nossa existência. Exatamente. A liberdade interior, a capacidade de encontrar um propósito é um tesouro que ninguém pode nos tirar. E essa busca por sentido não se limita aos sobreviventes do Holocausto. Ela é universal, se aplica a todos nós, em qualquer circunstância. É como se a gente pudesse usar a experiência do Frankl, a sabedoria dele, para enfrentar os nossos próprios desafios, para encontrar sentido na nossa vida, né? Mesmo quando as coisas parecem difíceis. Com certeza. A obra do Frankl nos convida a refletir sobre o que realmente importa, a buscar aquilo que nos dá força, que nos move, que nos faz querer viver. E essa busca, essa jornada é o que torna a vida uma aventura que vale a pena ser vivida. Que mensagem inspiradora. E a gente espera que essa odisseia textual Em Busca de Sentido tenha inspirado você também a buscar o seu próprio sentido, encontrar sua própria razão para viver. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A gente está aqui para te acompanhar, para trocar ideias, para te dar aquele empurrãozinho quando você precisar. Até a próxima odisseia textual, pessoal!